Shabbat Shalom para nós que estamos aqui, Shabbat Shalom para todas as pessoas que estão distantes, mas que estão nos vendo neste momento. Como diz a Torá, para os que estão hoje aqui, para os que estão nos acompanhando de um determinado lugar, não sabemos exatamente aonde. Seria até interessante, todas as pessoas que estão acompanhando a transmissão e que ainda não fizeram a sua manifestação no chat da transmissão, que pudesse, se manifestar, dizer de onde você está, qual é o sentimento que você está tendo, qual é a mudança que tem causado, na vida, tudo aquilo que tem chegado até você através das transmissões do Anusim Brasil. E na linguagem da Torá diz também que é para aqueles que ainda não estão aqui, para aqueles que ainda não estão existindo, mas que passarão a existir no futuro, que terão acesso a isso que está acontecendo hoje no amanhã. Esta foi a linguagem da Torá. E é por esse motivo que nós estamos aqui. É porque aquilo que foi dito, que foi tratado, que foi combinado há milênios atrás, tinha a proposta de ser extensivo por gerações, sem limites, e está nos alcançando. E com certeza vai alcançar os nossos filhos, vai alcançar os nossos netos, vai alcançar todas as gerações que estão à frente de nós. Esse é o projeto de Deus. Hoje, reunido neste lugar, nós contamos com diferentes emoções. Quem está pela primeira vez aqui? Você está pela primeira vez. Quem mais? Você está pela segunda vez? Pela primeira vez. Então, quando nós decidimos estar num ambiente pela primeira vez, sempre fica aquela expectativa fervente dentro da gente, o que vamos encontrar? Na quinta-feira conversava com uma pessoa aqui que estava pela primeira vez e ela dizia assim: olha, tudo para mim está gigante, está enorme. Está além daquilo que eu imaginava. O tamanho do ambiente, o tamanho do prédio, a dimensão da conversa das pessoas, sobre o que elas abordam, tudo está grande, está maior do que aquilo que se tinha como expectativa. E nós temos um exemplo clássico disto, que quando a rainha de Sabá chegou para visitar o reino de Salomão, ela também ficou surpreendida. Ela disse: isso aqui é maior do que tudo aquilo que tem falado. Por mais que alguém tenha tentado aumentar um pouco, colocar um aditivo em cima daquilo que de fato existe, mas quando alguém chega neste ambiente, neste local, certifica a dimensão exata da coisa, consegue fazer uma leitura por trás das pessoas, além daquilo que está sendo apresentado fisicamente, ela consegue ver que a dimensão é imensurável. Então, cada um de nós temos uma emoção diferente neste ambiente, vivendo neste momento. Para muitos, para a gente, é mais uma vez estar com vocês. Mais uma vez. Tem alguns aqui que a gente já convive há alguns anos. Tem outros que nós convivemos há algumas décadas. Tem outros que a gente não vai falar o tempo, senão vai levantar a poeira do dilúvio. Mas em que sentido? Em sentido na pureza da alma de Shem, da faísca, da energia que existia em Shem, que está em cada um de nós. Nesse sentido, nós vamos chegar ao dilúvio. Nós vamos chegar a um homem que estava comprometido com os céus, comprometido com a causa divina,
e que é o responsável de fazer essa transmissão percorrer pelas gerações e chegar até cada um de nós, como tem chegado, né? De repente a gente não tem noção, não sabemos calcular a dimensão e o porquê nós estamos aqui nesse dia, o porquê isso tem acontecido conosco, o porquê temos sido encontrados com a mensagem, com a proposta desta causa, lá onde nós estávamos. E se nós formos buscar a origem de onde saímos para chegar até aqui, cada um tem um endereço diferente. Não vieram todos de um mesmo lugar. Agora, por que alguns foi encontrado lá numa situação completamente diferente? E que no seu nascimento, no seu crescimento, ali na sua formação, não tinha nenhuma proposta, não tinha nenhuma projeção que o direcionava para este ambiente ou para a proposta desta causa. Mas lá nós fomos encontrados. Alguma coisa aconteceu conosco. Nós fomos contratados para isso. E falar em ser contratado para isso, quantas pessoas que estão presentes aqui são PJ? Tem CNPJ? Tem CNPJ? Quem mais tem CNPJ? Tem CNPJ? Aqui não é apenas pessoa física, é uma pessoa jurídica. Você tem CNPJ? Tem? Estou no lugar certo, estou rodeado de empresários. Só acontecer a rápida lá, nós vamos começar a fazer negócios. Mas tem uma grande parcela que ainda não tem CNPJ, né? Tem uma grande parcela. E a proposta de hoje é para nós entendermos que nós precisamos, de no mínimo, ter um CNPJ para entendermos a proposta da Paraxá de hoje. Greita, você é PJ, né? No momento que chega aquela DARF ali, o contador te manda aquela DARF, R$10.000 de recolhimento que você tem que fazer. O que acontece com você? Triste? Impactado? De imposto? De imposto. Impacta, né? Às vezes o contador envia para a gente uns DARFs para ser pago, que é assustador, né? O valor que você tem que recolher. Mas aí eu começo a fazer a pergunta: é melhor ter motivo para pagar aquele imposto ou estar isento dele? Não ter razão, não ter motivo para pagá-lo. É melhor ter motivo para ser taxado com os impostos que a União estabelece. O que está por trás disso? Quando chega uma DARF de imposto para você pagar, aquilo chega por quê? Porque você teve um faturamento, você teve uma movimentação financeira, você teve um rendimento ao seu favor. Em contrapartida, você vai pagar. Quem tem funcionário? Entre os PJ, quantos tem funcionários? Aqui. Tem funcionário. Quem é PJ e tem funcionário vai entender a mensagem desta paraxá. O que é ser contratado por uma empresa? Em que dimensão nós temos que corresponder para a empresa em que fomos contratados? Quantos aqui trabalham na empresa que gostaria de trabalhar? Você? Realizado? Feliz? Também? Também? Tem ainda expectativa de alcançar algo melhor? Ali é onde você está. Não gostaria de sair dela. Não tem projeto para isso.
Só crescimento ali dentro. Tá. Mais alguém já trabalha na empresa que gostaria de trabalhar? Vai terminar os seus dias de capacidade profissional ali? Não tem planos de sair para um outro lugar? Ter uma outra experiência num outro ambiente? Todos nós estamos aqui porque recebemos uma proposta de uma seleção para sermos funcionário de uma grande empresa. É isso que a Paraxá está falando. De uma grande empresa. E como funcionário desta grande empresa, o proprietário dessa empresa tem uma expectativa com cada um de nós. Qual é a sensação que você tem quando você contrata um profissional para pintar a parede da sua casa e você chega lá, você encontra, ele está pronto o serviço. Você chega lá, tem um monte de lugarzinho que falhou a tinta e que tem que fazer correção, o rodapé está tudo manchado, os outros ambientes que não deveria ter recebido aquela tinta está todo rabiscado de tinta. Qual é a sensação que você tem? Eu vou te pagar com prazer, ainda vou te dar um bônus para você, de compensação, de satisfação pela execução do trabalho. Não é isso que a gente faz? Pô, cara, você precisa de me indenizar, me pagar o material que foi consumido indevidamente. Deus, ele começa a dizer nessa paraxá, dizendo, olha, reúna todas as pessoas, desde aquele que vai ocupar a função de diretor, presidente, até os diretores de departamentos, linha de produção, representantes comerciais, faxineiro, o responsável pela manutenção elétrica, pela manutenção hidráulica, enfim, por tudo que precisa. Não é isso que ele disse? Reúna todo mundo, desde o príncipe, do maioral da tribo, até quem? Até o rachador de lenha, aquele que era responsável para transportar a água, aquele que era responsável por providenciar as coisas mais simples para o funcionamento da tribo. Todos. Reúna desde o presidente superior até o faxineiro. Até o faxineiro. Essa diferença de escala não está querendo dizer que tem menor ou maior importância na função que essa pessoa está exercendo. Todas são importantes, cada uma na sua ordem. Cada uma na sua ordem. Deus manda apresentar todos ali. E Deus começa a dizer, ó, regulamento para funcionar nessa empresa, para continuar como funcionário deste lugar, é este. A princípio, não seja idólatra. Elimine do vosso conceito a presença da idolatria. Em função disso, se você fizer isso, se você se manter assim, será providenciado tudo que você precisa com a melhor qualidade. Não é isso que foi dito? Foi dito. Aí você é um empresário, você é um empreendedor, você faz uma seleção, contrata 10 funcionários, entre aqueles 10, tem 2, 3 que o dia que ele levanta assim, meio sonolento, ele diz assim, hoje não vou trabalhar. O empresário estava contando com a sua produção ou não?
Vai fazer a diferença no nível de satisfação dele você ter faltado aquele dia ou não? Aí você falta esta semana, a semana que vem você tem uma outra desculpa, você comete mais uma falta, daqui 15 dias você comete outra, né? Daqui um mês você repete as coisas novamente, mas você está seguro, eu tenho a carteira registrada, eu tenho um sindicato que me protege, que vai brigar pelos meus direitos. Não é isso que acontece no mundo empresarial? E o que a Torá está dizendo para a gente nesta paraxá? Não invente desculpa, não seja covarde, não seja malvadão com você mesmo, tá? Porque se assim for, você vai ser tirado desta terra, e você vai para onde? Para onde você vai? Você vai ser levado para um lugar distante, Você nem vai ver essa fábrica, Você vai para longe, você vai para as extremidades da terra. E quando você chegar lá, a coisa não vai ser boa, não. Lá você vai ter que submeter as regras de que você vai ter que se ajoelhar diante de um poder, de uma autoridade, que é a pedra e a madeira. A pedra e a madeira. Lá você vai sofrer. Lá você vai lembrar que aqui você tinha tudo ao seu favor. Tudo ao seu favor. Mas você gosta de dormir mais tarde. Até mais tarde. Você não se importa com a responsabilidade do dia seguinte. Você não se importa com a qualidade que tem que se apresentar dentro da sua função em prol da empresa em que você tem que corresponder. Esta foi a proposta de Deus. Quer dar mancada? No ditado comum, quer pisar na bola? Você é livre para fazer. Não vai ter ninguém te cercando, né, te impedindo. Não vai ter anjos nenhum à sua volta te segurando para você não ir naquela direção. Você é livre para ir. Pode ir. Mas está estabelecido as regras do que vai acontecer. O que vai acontecer. Na nossa Constituição diz que se você matar, o que acontece? Tem consequências penais, não tem? Se você não quer enfrentar a consequência penal, o que você tem que fazer? Evitar de matar. A consequência penal tem peso contra aquele que não mata? Contra aquele que não comete delito? Não. Maravilhosa, lei perfeita. Se dizer que o cara que mata tem que apanhar todo dia, 3 vezes por dia, que sofrimento eu tenho com esse rigor dessa lei, se eu não matei? Estou livre dele. Estou livre dela. Estou livre dessa penalidade. Eu não me enquadro nela. Não tem problema ela ser, né? Ela ser forte ao extremo, não tem problema. Mas o problema é se eu estiver dentro do quadro e que ela tem força sobre mim. É o que a Shem estava alertando, dizendo, olha, a terra que vocês vão possuir, ela é esplêndida, ela é maravilhosa. Nela está colocados os recursos
de compensação que estão acima da expectativa de vocês. Acima. Não é meramente o que vocês estão esperando encontrar. Vai ser gigante a situação. Mas se vocês não corresponder, vocês vão para um lugar longe. Vão para um ambiente distante. E lá vai ser doloroso. A coisa vai ser difícil. É como o filho. O filho normalmente desdenha o ambiente que os pais constituíram para ele. Ali não está bom. Às vezes a casa do vizinho tem mais liberdade e é mais atrativa do que a nossa casa, quando ela tem ordens para ser cumprida. O pai é muito rigoroso. O pai do amigo lá fora é mais flexível. Ele entende. Ele não cobra tanto. Então, se depender de mim, eu quero morar na casa do vizinho, junto com o meu colega lá, e não nessa casa. Morar nessa casa é uma escravidão. É muita cobrança, muita cobrança. É uma rigidez que é difícil de suportar. A casa do vizinho é mais atrativa. Não foi isso que aconteceu? O comportamento das nações que estavam ali dentro da terra foram mais atrativa do que a identidade que eles tinham que construir própria para eles. Porque foi dito, quando vocês entrarem na terra, vocês não podem se comportar como a cultura do Egito e nem conforme a cultura do povo que habita na terra. Vocês têm que construir uma consciência de comportamento que é própria de vocês. E quando isso for feito, tudo irá bem. Tudo irá bem. O que acontece com as pessoas quando entram numa empresa, logo após ela ter saído de uma outra? Normalmente ela começa a pegar tudo aquilo que a desagrada naquele instante atual e usa como referência aquilo que ele já viveu lá fora, no passado. É o que algumas pessoas fazem de erro quando começam a trajetória na busca, na construção de uma identidade judaica. Ela quer usar como referência todos os vícios que ela teve, todas as experiências que ela já viveu lá do lado de fora. Não vai conseguir ter êxito, não vai. Ela vai encontrar dificuldade, ela vai encontrar pedras no caminho. Tem que ser construído uma identidade que seja compatível com a sintonia disso que nós estamos buscando, que nós estamos construindo na nossa vida. Caso contrário, nós não teremos êxito. A nossa casa tem que ser modelada numa identidade, numa característica que seja idêntica com uma vida judaica. Não importa o que o vizinho está fazendo do lado. Não importa o que o amigo da empresa faz lá na sua casa. No entanto, as nossas festividades são uma e as festividades deles são outras. Muitas vezes o dia que consideramos sagrado é um, e o dia que ele considera sagrado ou de adoração é um outro. Então nós começamos a viver um conflito de identidade com a sociedade que está à nossa volta. E foi esta a proposta que Deus fez para os israelitas no momento que saíram do Egito.
Vocês vão ter que apagar essa consciência de egípcios que vocês têm, e vocês não vão poder absorver a cultura, a consciência das nações que estão dentro da terra, onde vocês vão possuir. Então, o que nós encontramos no campo, no texto da extensão da leitura da Parashá, são elementos para nos ajudar a construir uma consciência nova. Construir uma consciência nova, conceitos novos, para estabelecermos os nossos caminhos, para estabelecermos a educação da nossa família, para estabelecermos a relação comunitária, o modelo de relação que vamos ter na comunidade. Ah, mas fulano vai ter que mudar nisso, vai ter que mudar naquilo. Mas essa mudança é para promover um enquadramento, a possibilidade de uma contratação para esta empresa divina. Então Deus está colocando os regulamentos como um grande empresário. Um grande empresário. Nessa empresa, para funcionar, tem que ser assim, 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 assim. O funcionário que não corresponde com aquelas regras, o empresário vai demiti-lo? Não. O empresário não demite ele. Sabe quem demite ele? Ele mesmo. É ele mesmo que demite ele. Deus está dizendo, ó, se vocês se tornarem idólatra, vocês vão ser levados para as terras longínquas. Quem que promoveu a demissão? O próprio indivíduo, que tornou-se idólatra. Deus diz, não vá ali, porque vai ter tal consequência. Deus colocou regulamento. Regulamento. Se o indivíduo for, está debaixo da consequência. As escolhas são nossas. São nossas. E começamos a viajar um pouquinho mais atrás. Retroceder um pouquinho mais. Quem fez com que Caim matasse o seu irmão? Não foi o diabo? Foi não? Próprio Caim. Hashem chega para ele e pergunta, que negócio estranho esse que está, essa fúria, essa coisa danada, né? Essa coisa efervescente que está acontecendo dentro de você, essa revolução, né? Essa nova maneira de ver, de resolver as coisas. Olha, a consequência está às portas. O mal está às portas devido a esta reação sua. Mas se você quiser, você pode evitar isso. Estar na terra, continuar como um funcionário, com todos os direitos, com todas as regalias, nessa empresa de Deus, depende unicamente de cada um de nós. De nós. Somos nós que criamos a estabilidade para continuarmos com todos os direitos, com todos os benefícios. Olha, tem 13º, tem 14º, férias remunerada, tem tudo. Tem até a redenção proposta nesse contrato. Redenção neste contrato. Depende de quem? De nós. Da nossa atitude, do que vamos fazer. Amém.
A gente vê que o ser humano, ele tem obrigações, mandamentos, leis para serem cumpridos. E quando não cumpre, é fato que vai sofrer as consequências, como o senhor acabou de colocar. Então, o ser humano, Deus dotou o ser humano com livre arbítrio, dando a ele o direito de escolha. Então, se fizer o bem, a recompensa é o bem. Se fizer o mal, a recompensa será o mal. E o senhor deu exemplos, e a gente tem muitos exemplos, de fato, não somente pelos ensinamentos da Torá, nas consequências que também podem acontecer na nossa vida, tanto de bem como para coisas ruins. O cumprimento da Torá nos traz bênção, o não cumprimento nos traz as maldições. Então, quando nós assumimos a viver uma vida de acordo com a Torá, nós temos agora responsabilidades. Assim como o senhor deu o exemplo de um funcionário, ao entrar numa empresa, ele tem deveres, ele tem obrigações. Ele poderá crescer ou poderá não permanecer. Existem no Brasil e em outros países, por exemplo, um país que a pessoa que viaja para lá, ao desembarcar no aeroporto, quando ele entra dentro do aeroporto, ele vê uma placa enorme, uma faixa, uma placa que diz que entrar com droga, ele vai ser punido com a pena da morte. Ele vai ser morto, se ele entrar com droga. Aí a pergunta é, as pessoas deixam de entrar? Não deixam. As pessoas levam a droga. E qual é a consequência? É o país que é maldoso? E essa é a pergunta. Então, é o país que... Severo? Perguntaram para um sheik outro dia, por que o país lá, onde o senhor mora, por que esse país corta a mão das pessoas? O país não corta. Ele disse, não, nós não cortamos. É ele que vai realmente decidir cortar. Isso. Então, assim como uma pessoa... nós temos regras e temos que observar e cumprir essas regras, as mitzvot, os mandamentos, como as leis do país onde nós vivemos. E respeitar também outras leis para onde nós também iremos, né? Então, entrar num país onde diz, olha, entrar aqui com droga, você vai ser morto. Então, depois não adianta pedir misericórdia, que não vai acontecer. Então, as consequências podem ser leves, como também podem gerar até a própria morte. Nós percebemos que a Torá, ela não é um documento enigmático, não é um documento absurdo, e nem é um documento direcionado apenas para uma elite seleta, só para alguns, não. A Torá é uma legislação, é um regulamento que se estendem desde o príncipe até o carregador de água e o rachador de lenha. De acesso acessível para todas as classes, para todas as categorias. A Torá não é só para você que mora no Batel. Aqui em Curitiba, o Batel é um bairro bem favorecido de recursos, né? E que uma classe seleta mora nessa região. E todas as cidades têm isso, né? E aí as pessoas classificam isso como bairro de classe alta, bairro de classe média, né? E tem a classificação da periferia da cidade, né? Que são os bairros mais simples, onde está presente menos recursos, né?
A Torá não está classificada, não está qualificada para atingir apenas uma das camadas. Não. Ela abrange um todo. Esta foi a ordenação de Hashem. Que a Torá fosse para o ser humano, para o homem. Essas divisões de capacidade, de poder econômico, não cria divisa que cause diferença para o acesso da Torá. Aquele que mora na periferia, nos lugares mais simples, terão as mesmas condições de participar da santidade do Shabat, de participar da santidade das festas, de ter acesso ao conhecimento, à legislação, à regulação que tem em cada mandamento. Não é prioridade de um indivíduo. Ele só vai conseguir se tiver uma formação acadêmica, se estiver lá dentro do seu escritório, né? A conclusão de curso A, de curso N, de curso B. Não. A Torá é aquela que vem em direção do todo, do todo. Deus olha o ser humano como nós olhamos o corpo humano. Qual é o seu órgão mais importante? Qual é o mais importante no seu corpo? Podemos enumerar? Podemos classificar? Todos são. Todos têm a sua importância. Todos têm. Tem a sua função. Tem a sua função. O outro não vai fazer, a mão não vai fazer a função do pé. Não vai. Se fosse autônomo... O olho não vai fazer a função do nariz. Não vai. Se fosse autônomo, daria problema. Daria problema. Porque a perna não queria sair da cama. Não queria. Hoje eu estou de folga. Vai a outra parte. Como? Eu sou a direita hoje. Hoje eu estou de folga. Hoje é a minha vez de ficar em casa. E aí? O que você faria? Teria como sair com uma perna só? O braço direito. Não, ontem eu trabalhei demais, hoje não. Hoje é o meu dia de folga. O resto do corpo sofreria todo um dano. Comprometeria o funcionamento do todo. Então, o carregador de lenha, o transportador de água, o jardineiro, o faxineiro, assim como o diretor, como o representante comercial, se um deles não estiver no pleno funcionamento, vai ter um comprometimento do todo. Essa empresa, de certa forma, vai ter um prejuízo. Era sobre isso que Deus está legislando nesta paraxá. É uma chamada de atenção para que todos nós funcionemos numa mesma sintonia. Não significa que nós vamos estar fazendo as mesmas funções, não. Se tivesse me colocado para fazer o serviço de Razan, nenhum de vocês estariam aqui agora. Já tinham ido tudo embora. Quando a Torá fala que o rei de Israel não podia ter muito ouro, e esse era um alerta para ele. Porque ele, senão ele se tornaria um homem ostentador. E poderia levar a ele a ruína também. Então a lei é para todos. Para todos, até para o rei. Do rei até os seus súditos, na menor escala que existir dentro do funcionamento do reino. Nós, como comunidade, como funcionário, podemos assim nos classificar
de um empreendimento universal, que é o mundo, que é o projeto de Deus, que é a sua proposta com a Torá. Todos nós somos engajados como funcionário disto. Nós temos que ter a consciência de ter um funcionamento com equilíbrio, com sintonia. Sintonia. Nossas funções têm que ser sincronizadas. Tem que ser. Caso contrário, não vai bem. Não vai bem. A pessoa que cuida da limpeza, ela tem a mesma dignidade, ela tem a mesma importância daquele que vai fazer os melhores discursos na Bimá. Tem a mesma importância. Portanto, nós temos que tomar cuidado com as nossas ações, com as nossas relações dentro da comunidade. Não olhar pessoas por um ângulo de classificação diferente. Todos são humanos. Todos sentem a mesma necessidade. Todos têm o sangue azul. Todos nós temos o sangue azul. Não é verdade? Ou será que só eu que tenho o sangue azul aqui? De vocês é vermelho? Então vou mudar a cor do meu também. O meu tem que ser vermelho. O meu tem que ser da mesma cor do de vocês. Não posso ter uma sintonia diferente. Eu não posso ter um princípio ativo diferente de existência. Não. Eu Renan Shaw. Shabbat Shalom a todos nuestros queridos oyentes de habla española que están en sintonía con nosotros. Nosotros estamos desde el jueves disfrutando momentos maravillosos. Y yo agradezco mucho al Eterno que me ha dado fuerza desde el viernes, desde el jueves, ayer y hoy, estar bien, porque Él me dio energía para no perder este encontro tan maravilhoso. Shabbat Shalom a todos vocês que estão em sintonia conosco. Nós estamos desfrutando de uma atmosfera de alegria, de congraçamento, de fraternidade, desde quinta-feira, ouvindo aqui coisas maravilhosas que acrescentaram para o nosso acúmulo de saber, acumular mais saber ainda, dentro da Torá, dentro do comportamento. Eu quero agradecer as nossas Haverá, que vi trabalharem com afinco, com dedicação, correndo para cá e para lá, para poder nos atender e nos brindar com almoços tão gostosos, e hoje não vai ser diferente. Bem, dentro do comentário gracioso e didático que o nosso Moré está nos dando, a primeira coisa que quero destacar é o seguinte: Deus é didático. Deus é didático. O nosso orador já falou disso. Ele explana as coisas, ele explica as coisas. Embora existam 4 maneiras de você interpretar um texto, mas na primeira linha do Pardés, você já entende muita coisa, você já pode extrair dele o alimento para a tua alma. E não sei qual o passuque, o versículo que você escolhe para o teu dia. Escolhe de cada palavra o que tem ali. E, além dele expor isso, ele coloca aqui dizendo, não está tão lá em cima, nem está tão embaixo, está ali diante de você. Vocês que estão querendo fazer techuvá, vocês que estão começando, então, o que você precisa fazer? Adquirir a Torá e começar a ler.
adquirir o Sidur e acompanhar toda a nossa grade de transmissão. Ontem à tarde, antes de ontem, nós tivemos diversas colocações com o rabino que está nos visitando, coisas maravilhosas de orientação para você que quer vai dar valor a esse despertamento que você tem dentro de você, achando que corre nas tuas veias a tua ancestralidade. Então, o Eterno diz aqui, não está lá, muito longe, não está ali. Só abrir e ler. Só abrir, se não entender, perguntar. Tem aqui pessoas que podem te ajudar para que você possa se desenvolver. Outra coisa que ele coloca aqui é morte e vida. Vida e morte. Se você quiser, como disse o colega aqui, você tem o livre-arbítrio, você escolhe. Você quer guardar o Shabat? Você quer comer comida kosher? Você quer guardar as festas? Venha, guarde, observe. Não fuja disso. Mas não vou poder porque meu salário, ai. Não é por aí que você vai. Porque o conhecimento exige de nós sacrifício. E exige de nós passarmos por um momento de dor. Dor. Aprender é dor, ler é dor, estudar é dor. Para que se amalgame em nossas vidas a vida que o Eterno quer realmente nos dar. Então, a escolha é nossa. E o segmento do nosso Moré é justamente isso que está nos transmitindo para que nós vivamos. Para que sejamos elementos usados pelo Eterno. Vocês, mulheres, são veículos de bênção para suas vizinhas. Vocês, meus colegas, são veículos, são tochas, são luz para o mundo. Como acontece isso? Absorvendo a Torá. Então nós vemos que a regra, o regulamento para termos acesso aos benefícios que Deus propõe nesse seu grande negócio é a nossa própria fidelidade para nos manter, usufruir de todos os benefícios inerentes a essa parceria. Então, o que Deus está propondo? Um grande negócio em que há uma parceria. Ele como grande empresário, ele como o idealizador, o criador de todas as coisas, aquele que provê todas as coisas, aquele que é o que tem necessidade de ser, e do outro lado, nós como contratado, como parceiros, correspondendo com a parte que nos compete. Então, não tem motivo para termos medo. A única coisa que nós precisamos de ter medo é da nossa própria negligência. Porque a fidelidade divina, ela é permanente, independente de sermos fiéis ou não. Deus corresponde com a sua parte. Então nós temos que ter muito medo do nosso eu, daquilo que é a nossa prerrogativa. Se a proposta que estamos fazendo de aceitar essa parceria com Deus, ela é sincera, no nível de comprometimento que nós temos medo de falhar por nossa própria negligência, ou se vamos encarar de frente sem medo. Então, a única coisa que pode causar pavor nesse processo, nessa parceria com o divino, é o nosso próprio eu. É a nossa situação volúvel, é a nossa instabilidade, é que pode causar o dano. Digamos assim, na reta final, tem uma outra situação muito interessante que eu gostaria de deixar registrado nessa nossa participação. A todos que estão aqui, a você que está de longe
nos assistindo neste momento ou em ocasiões futuras. Nessa paraxá, nós percebemos e nós temos a informação que Deus já tinha chamado os céus e a terra como testemunha dessa proposta que Ele está fazendo. Nessa paraxá, nós encontramos Deus dizendo: eu estou chamando os céus e a terra novamente como testemunha nesta reafirmação da proposta. Para quê? Deus chama o céu e a terra novamente. Deus coloca: eu convoco os céus e a terra como testemunha novamente, para que esteja presente com vocês no momento em que eu não estiver. Quando Deus não estaria presente com este povo, e que só sobraria as testemunhas para ser lembrado do pacto? No momento que eles fossem infiel e lançado para longe da terra, Deus não estaria lá. Lá só estariam as testemunhas, só os céus e a terra como testemunha, de que foi um dia feito o pacto, foi reestabelecido o pacto, mas Deus não estava lá. Nós estaríamos em lugar distante, nós iríamos sentir falta de Deus. Só estavam as testemunhas presentes. Mas Deus diz assim: neste momento, vocês vão sentir falta de mim, vocês vão me clamar, porque vocês estão tendo diante de vocês só a pedra e a madeira. Vocês vão me clamar. E eu vou atender o clamor de vocês. Vou atender o clamor de vocês. Às vezes nós somos muito malvados com essas duas testemunhas, com os céus e com a terra. Nós somos muito cruel, porque nós não conseguimos ver a nossa infidelidade com o pacto divino. Nós não conseguimos ver as nossas transgressões com o pacto divino. Nós somos malandros e nós não conseguimos ver. E nós queremos que as testemunhas dê para a gente comida de boa qualidade. Não é isso que a gente quer? Se o alimento veio ali meio estragadinho ali, a gente já reclama. Já reclama. Não está bom. Né? Testemunha tem que produzir o de melhor que nós desejamos, né? Os céus têm que mandar a chuva a hora que a gente quer, não é verdade? Não é verdade? O inverno deve ter o seu curso regular, ele não pode criar esse, ser volátil. Pode, porque senão nós reclamamos. Então nós somos muito ingratos, nós somos covardes, nós não olhamos no espelho na hora que nós precisamos de olhar. Se nós queremos que os céus nos dê os luminares funcionando exatamente na sua ordem, se nós não queremos que o sol fale conosco, nós não queremos que a lua fale conosco, nós não queremos que nenhum dos luminares saiam do seu funcionamento regular. Nós queremos que a terra produza com excelência, nós queremos comer o melhor da terra. Mas nós não queremos estar preocupados em ser o melhor funcionário nessa parceria. Nós não queremos ser o melhor parceiro. Esse Shabat, não. Shabat não. Esse Shabat não. Ora, a festa, se der, a gente vai estar por aí. Mas qual é o empenho que eu vou fazer para estar na festa? Qual é o investimento que eu vou fazer para estar na festa, para estar no Shabat? Qual é a articulação que eu vou fazer em torno dos meus compromissos?
para reservar o espaço sagrado, para não ser comprometido com os meus interesses. É nisso que nós precisamos compreender. E quando temos uma visão de empresa, quando temos a visão de funcionários que estão prestando serviços dentro da nossa delegação, nós passamos a compreender porque Deus fala nessa linguagem punitiva no contexto dessa Torá. Aí temos que dizer, ele tem razão. Assim mesmo, ele é um patrão muito bondoso, que mesmo depois que nós fomos demitidos, que estamos lá longe, que sofremos um pouco, que no momento que nós fizermos uma ligação para ele dizer, eu estou sofrendo demais, eu quero ser resgatado, ele vai lá, manda um carro oficial da empresa nos buscar, ele vai dar um ambiente para a gente tomar banho, para nos limpar de toda a sujeira, né, que nós nos envolvemos neste processo de estar fora da terra. Ele vai resolver a nossa situação, e ele vai nos colocar de volta na terra. E veja a proposta deste grande empresário, desse grande empreendedor nesse processo. Ele diz assim, quando eu buscar vocês e colocar vocês de volta, eu vou amar vocês mais do que eu amei os vossos antepassados. Qual foi o amor que ele teve com Abraão, Isaque e Jacó? Será que o amor que ele teve, o cuidado que ele teve com Abraão, Isaque e Jacó já não é o suficiente? Não é muito mais do que o que nós merecemos na condição que nós nos colocamos como parceiro? E ele ainda promete, vou amá-lo mais do que eu tenho amado vossos antepassados. É muita coisa para gente tão pequena e medíocre como nós somos. Nós temos que nos incluir no todo. É muita coisa, é coisa muito grande. Então tem que despertar dentro de nós um pouquinho de sensibilidade para melhorarmos os nossos comportamentos nesta aliança, nesses compromissos que temos assumido, nessa parceria com os céus. Precisamos melhorar. Ser mais zeloso com relação ao Shabat, ser mais zeloso com a estrutura da nossa própria existência, com a nossa família, na qualidade dos negócios que nós realizamos. Tem que ter um trânsito de verdade muito transparente naquilo que fazemos. Tem que ter um nível de licitude que possa ser louvável naquilo que nós fazemos. Estamos falando aqui da necessidade de ser PJ, mas de repente nesse momento não é a realidade de muitas pessoas. Você ainda está na condição de funcionário de uma empresa. Você tem que fazer de tudo para que essa empresa prospere, para que ela cresça, para que a sua produção traga resultados satisfatórios para aquele ambiente onde você está contratado. Para que aquele que é a sua chefia de imediato tenha orgulho de falar de você, para dizer que você representa a empresa onde você está. Caso contrário, você não serve nem para aproximar de Torá. Se não for para agir assim, nem tente ir na direção de aproximar de Torá, porque você já vai ser rejeitado na primeira entrevista. Deus não vai te querer nesse negócio. De descomprometido, Deus já está até a tampa, porque Ele tirou toda uma nação da sua terra e mandou para lugares distantes. Nós precisamos de ter definido dentro de cada um de nós que nós queremos coisa séria nessa trajetória. Nós queremos assumir compromissos com vínculos eternos. Nós não queremos passar apenas um verão próximo do Criador. Não é isso. Não é só uma temporada próximo do Criador. Não é isso. Nós queremos resgatar a nossa relação com o Criador que foi estabelecida no Éden. Nós fomos colocados para isso. Qual empresário que construía aí uma grande estrutura, um grande barracão, um grande empreendimento, para ele ficar sozinho lá dentro daquilo?
Deus não fez esse universo para ficar sozinho. Deus fez esse universo para ser ocupado de parceiros, mas parceiros que sejam fiéis, que correspondam com seus regulamentos. E nós estamos aqui para ser dotado de uma consciência que nos conduza nessa direção. Melahim, suas considerações. Então, a Torá, como nós sabemos, ela nos serve como instrução para a nossa vida, no nosso dia a dia. E, embora a Torá ela tem seus níveis de interpretação, como tem um nível místico mais profundo, também tem um nível moral. E grande parte das literaturas judaicas, daquilo que estudamos, foi trazido dentro de uma interpretação moral. Para que tenhamos um conhecimento mais amplo na nossa vida. Que não seja algo difícil de compreender, que não seja algo tão político, mas que seja algo que possam todos entender. Então o caminho não é a gente procurar uma direção técnica complicada, né? Não. No caminho da simplicidade. O caminho da simplicidade. Isso, né? É isso que a Torá ela é para nós. Não é difícil. Como e o Hanan mencionou, falou, não está longe. Não está longe. Não está em profundidade. Não está do outro lado do mar. Deus coloca, coloquei na vossa boca e no vosso coração, do ladinho. Se você estender a mão, você vai me encontrar. Você vai me alcançar. Isso. Então, a Torá, dentro desse nível de interpretação moral, é fácil de nós entendermos. Como é fácil de nós compreendermos, e todos quanto estão ouvindo esse shiur, fica fácil de entender qual é realmente como deve ser a nossa relação com o Eterno. E como eu disse há pouco, existem regras, e essas regras que a Torá coloca, que Deus estabeleceu, não é só para aquele tirador de água, como o senhor falou, mas também para o próprio rei. E quando não cumpria-se essa regra, independente de ser um rei, independente de ser um tirador de lenha, ele era punido. Então, nós estudamos numa paraxá anterior do soldado que na guerra encontrasse lá uma mulher, uma cativa, e ele amasse aquela mulher, mas tinha regra. Isso. Ele não podia simplesmente tomá-la como esposa. Então ele tinha que cumprir aquela regra. E se ele não cumprisse aquela regra, teria consequências. Só para concluir, eu há pouco tempo vi um programa que fala na televisão, que fala sobre os acidentes aéreos. E por que muitas vezes acontece um acidente aéreo? Porque o piloto não cumpre aquela regra. O protocolo. O protocolo. Ele sai com antecedência. Isso já aconteceu. Aviões que caíram porque o piloto ignorou aquele protocolo. E acabou de colocar muitas vezes a rota, ou colocou uma rota errada e não tinha combustível bastante, e o avião acabou realmente caindo. Então, é importante que a gente entenda que a Torá, como o senhor colocou, ela estabelece regras, e as regras têm que ser cumpridas. Um funcionário que entra numa empresa, ele tem regras. E a gente vê que é interessante que muitas vezes o funcionário não cumpre a regra e depois coloca o patrão ainda na justiça. Porque o patrão recorre ao sindicato. O senhor sabe bem disso. Recorre ao sindicato, exatamente. Então vamos sair daqui, desta nossa conversa de hoje, levando conosco a seguinte consciência. Para o nosso próprio bem, precisamos de estar atento e cumprir todos os comandos divinos, todas as regras divinas. Isso é para o nosso bem, é para a nossa prosperidade, é para a nossa saúde, é para a nossa boa condição mental, para o nosso crescimento, é para o bem-estar da nossa comunidade.
Só nós iremos beneficiar e participar de todos os dividendos que é produzido nesta relação com Deus. Os céus vai funcionar perfeitamente para nós. A terra vai funcionar perfeitamente para nós. Dentro da sociedade, nós não vamos ficar refém da condição econômica do país. Sempre vai ter uma janela, uma porta aberta para fazermos negócios e para prosperarmos, independente de governo ou de condição econômica do país. Nós vamos ter esse espaço, desde que cumpramos todos os protocolos estabelecidos por Hashem. Moshe. Shabbat Shalom todos. Eu não ouvi, hein? Agora sim, agora o Hashem. Então, Beni, eu estava guardando aqui aquele teu comentário sobre o que eu faço, o que nós fazemos em prol do serviço divino. Isso. E lembrando que o serviço divino, quando falamos o serviço divino, a abrangência é muito grande. A própria palavra abrangência já nos fala. Porque tanto diz o serviço religioso, como também o nosso serviço de ir para a escola estudar, de ir para o trabalho, numa empresa. E o sentimento de cooperativismo e corporativismo. Isso. Que é onde eu gostaria de dar uma pequena contribuição aqui. Eu lembrei de um texto que diz assim, Devarim, Deuteronômio 10, capítulo 10, no versículo 12, diz assim, faço questão de ler em português. E agora, ó Israel, qual é a coisa que pede o Eterno teu Deus de ti, senão que temas ao Eterno? E a pergunta é, se a gente teme ao Eterno e sabe que Ele está presente nesta casa, qual seria o cuidado que nós deveríamos ter antes de vir para o Shabat? Toda semana. Todos os possíveis, né? Todos os possíveis. Nós tivemos aqui alguns serviços aqui, inclusive tivemos essa semana a presença de algumas pessoas que nos ajudaram, mas é sempre pouco. É sempre, por mais que nós façamos para Hashem, nunca vai ser o bastante. Precisamos do exército de Israel convocado para que possamos unidos fazer um serviço ainda mais amplo, ainda mais abrangente. Nós temos que entender, vamos agora usar a figura, esta casa, esta sinagoga de Curitiba, não está apenas Moshe e nem Shemuel responsável pelo funcionamento desta casa. Para isso funcionar, é uma responsabilidade do todo. A hora que nós chegamos na rua, se tiver alguma coisa, né, desarrumada na frente, nós precisamos de arrumar, lançar a mão. Isso. Ah, tem um papel caído ali, eu vou recolher esse papel, porque isso aqui faz parte da limpeza, né, da boa visão que alguém vai ter deste ambiente. Ah, eu cheguei, precisa de organizar alguma coisa, precisa de puxar a cadeira, estabelecer a mesa ali no seu devido lugar. Opa, isso é da minha competência. Independente de alguém me chamar para ajudá-lo, eu tenho que me colocar à disposição. De repente nem vai precisar da minha mão de obra. Só pelo fato de eu me colocar à disposição, eu já tenho uma brahá, uma bênção ao meu favor. Porque sou comprometido com o bem-estar da casa. É o ambiente onde nós participamos com igualdade. Exatamente. Muito bem colocado. E o texto continua aqui. Senão que temas o Eterno teu Deus, que andes em todos os seus caminhos. Existe um termo hebraico que fala assim, Derech Eretz. Derech Eretz, ele pode ser traduzido como, na tradução literal, como o caminho da terra, e aí a gente vai compreender ele mais profundamente como sendo a boa educação, aquilo que convém que observemos, que aquela terra pratica, para que pratiquemos também. Então, andar nos caminhos do Eterno. Amar ao Eterno, e se eu amo ao Eterno, eu me preocupo com aquilo que o Eterno se preocupa. Eu me preocupo como que eu vou receber o visitante, se vai ser com um sorriso, como o Yohanan Shaul está aqui sempre, faça desta casa a tua casa, ou se eu vou estar aqui, né, trazendo uma imagem de tristeza e, enfim, Hasbe Shalom, Deus nos livre. Servir ao Eterno, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma. Então,
Precisamos ter essa consciência da coletividade. Nós estamos no mês de Elul, um mês de arrependimento, um mês que o rei está mais próximo, como vemos batendo nessa tecla há algumas semanas, e precisamos compreender que no Rosh Hashanah será decidido se o teu cachorrinho continuará com você para esse ano que vem. E o que podemos dizer de nós? Quando a natureza, ela em seu atributo ali de ocultação do nome Elohim, que é o nome de severidade, ela cumpre o seu papel, ela é implacável. E quando tem que passar uma enchente como um juízo divino num lugar, ela passa e destrói. Se você na natureza, se eu, Hasbe Shalom, Lo Aleinu, não a nós isso, mas se nós não temos uma função que agrada ao Eterno e que faz com que Ele veja que vale a pena renovar o nosso ano, a natureza nos traga. Então, é muito importante, e eu fecho o comentário aqui, que compreendamos que estaremos sendo julgados neste próximo Rosh Hashanah. Estaremos sendo julgados individualmente e coletivamente. Qual o impacto que você exerce na sua comunidade? Você vive Beyahid, unido? Beyahad, unido com a comunidade? Porque se existe uma tarefa para 100 pessoas fazerem, 100 pessoas não se mortificarão. E eu quero chamar a atenção para um ponto importante. Qual foi a estratégia do faraó para que o povo de Israel não tivesse como olhar para Techuvá, olhar para o Eterno e clamar pela redenção? Ele aumentou grandemente os trabalhos eram cachota, eram duros. E trabalho duro retira as pessoas, das pessoas, a condição de estar abertas para Techuvá, com a mente capaz de compreender o que deve fazer. Então precisamos compreender qual o papel que nós devemos ter na nossa comunidade e fazermos o quanto antes, porque grande é o mérito desta casa de ser deste tamanho e ter toda essa estrutura. E que Bezrat Hashem cheguemos ao nível que Hashem quer que cheguemos. E vamos concluir conosco aqui, com todos que estão distantes, né, nos vendo, nos assistindo de diferentes lugares, com a seguinte consciência: não vamos ser malvado conosco mesmo, não vamos. Não vamos exigir das testemunhas, que são testemunhas deste pacto, aquilo que nós não temos mérito. Para ter mérito de direito com a terra e com os céus, nós precisamos de estar em dia com o regulamento divino, com a ordem divina. Bater o cartão na hora certa, né? Com o tempo hábil, para que no momento exato você já esteja na linha de produção, né? Não é isso que o funcionário normalmente tem que fazer? Que hora que começa a atividade da sua linha de produção? 7 horas? É 7 horas que você bate o cartão? Não. 7 horas você tem que estar lá já, de prontidão na linha de produção, senão você vai causar um prejuízo para a empresa. Então vamos ser pontuais, vamos ser justos, né? Vamos ser coerentes com os pactos que nós temos feito com o Criador. E alguma coisa podemos ter consciência de que tem sido difícil. De repente nós temos que mudar a estratégia de ação. De que forma vamos fazer isso? De uma maneira suave. Porque o mandamento não é para nos trazer dificuldade, não é para nos trazer sofrimento, não é para nos causar nenhum tipo de dano, mas antes pelo contrário. O mandamento são ferramentas que nós conseguimos com ele adquirir tudo aquilo que nós queremos de bom e de saudável, tanto da terra quanto dos céus. A chuva chegar na hora certa, os elementos celestiais funcionarem ao nosso favor, na nossa direção, né? Que a lua, com a sua força, possa fazer granar todos os nossos projetos, não é? Ela não é responsável pelo crescimento e pela grana de todas as sementes? A lua. Agora, adianta eu fazer aquele projeto mirabolante, investir tanto de dinheiro, fazer aquela coisa, aquele movimento todo, no momento em que a lua não está funcionando ao meu favor?
Porque eu me tornei idólatra, eu fui lançado da terra, eu não estou mais nesse prisma de bênção, não estou mais. Eu estou num lugar longínquo, Deus não está presente. Só está a lua dizendo, olha, não vai prosperar porque você é infiel, viu? Não vai acontecer esse projeto porque você não correspondeu com o negócio lá. Você vai ter que trabalhar duro, você vai ter que sofrer, você vai ter que pagar a consequência, você vai ter que passar pela frustração. Que Deus nos livre de precisar de passar por essa disciplina. A terra e os céus estão aí para nos, chicotear. Mas isso em função do quê? De não termos sido íntegro nesta parceria com os céus. Não vamos ser malvados conosco mesmo. Vamos devolver e dar a correspondência daquilo que Hashem tem colocado aí como regra nessa nossa parceria. Tá? Espero em breve estarmos novamente conversando, estarmos considerando coisas que são relevantes para o nosso dia a dia, para a nossa vida, e que Hashem dê vida longa para todos nós, dê muita saúde para todos nós, e dê oportunidade para estarmos confraternizando em outros momentos, e que isso seja em breve. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.